Daí, pessoal da aula livre, professor Jário de Matemática, para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2016, a prova rosa. Para hoje temos aí a questão número 177. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte, simbolizado por F, até o reservatório de um novo bairro, simbolizado por B. Após avaliações, foram apresentados dois projetos para o trajeto de construção da galeria. Um segmento de reta, que atravessaria outros bairros, ou uma circunferência, que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas x, o e y da figura, em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto que 1 metro de construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. Há urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como aproximação para o π e 1,4 como aproximação para a raiz quadrada de 2. O menor tempo possível em hora para a conclusão da construção da galeria para atender às necessidades de água do bairro é D. Bom, então eu preciso aí determinar o tempo dos dois, né? Por quê? Para escolher qual o tempo é mais baixo. Como que eu calculo o tempo de cada um? Vamos pensar primeiro no segmento. O segmento. Então, esses dutos colocados em linha reta desde o ponto -1 e 1 da figura até o ponto 1 e -1, que é justamente um segmento, uma linha reta aí, né, um segmento, eu preciso da distância que tem entre esses dois pontos. Por quê? Porque essa distância equivaler-se-á ao tempo. Por quê? Porque está me dizendo que a construção para 1 metro de galeria equivale a 1 hora. Então, o número de metros, o número de horas. Então, eu preciso calcular o número de metros. Então, vou colocar aqui no segmento, eu tenho cada 1 metro equivale a 1 hora. É 1 metro por hora. Então, eu preciso calcular o número de metros. Bom, analisando a figura, como que eu consigo descobrir isso? Eu percebo que este segmento, na realidade, ele está funcionando como a diagonal de um quadrado. Observa, vou reproduzir o desenho, né? Então, se eu tenho aqui 1 menos 1 e 1, e aqui eu tenho 1 e menos 1. Então, observa que esse segmento aqui, ó, se refere a quê? Se refere à diagonal de um quadrado, porque eu posso pensar, ó, nesse quadrado. Então, essa distância é a diagonal de um quadrado, e esse quadrado ele tem lado igual a 2. Então significa que esse segmento ele é igual a uma diagonal que é lado vezes raiz de 2. Então essa diagonal, essa distância, lado é 2, 2 raiz de 2, 2 vezes raiz de 2, ele me dá no problema aqui para usar 1,4. E aí eu tenho, portanto, 2,8. Nota que a escala do desenho é em quilômetros, então eu tenho 2,8 quilômetros, ou seja, eu tenho 2.800 metros, portanto, eu tenho um tempo de 2.800 horas nesse caso, já que para o segmento é 1 metro por hora. Mas eu tenho que pensar na outra possibilidade, que é naquele arco de circunferência, contornando os bairros. Então é um arco que sai daqui e vem até aqui. Vou fazer um desenho para lá.
mais ou menos assim. E aí eu preciso desse percurso. Observa que o percurso, o arco de circunferência, ele será igual a metade de uma volta. Uma volta é 2 vezes π vezes o raio. Como esse arco é meia volta, então é 2π vezes o raio dividido por 2. É a metade da volta apenas. Então, contorno 2πr divide por 2, cancela esses dois. Logo, o comprimento desse arco, que eu posso chamar de distância 2, né? Aqui distância 1 e tal, e aqui distância 2, esse arco, ele será igual a π vezes r. Então, esse arco é igual a π. Ele manda usar 3, né? Arredonda para 3, não é nem 3,14, é 3. E o vezes o raio. E aí, quem é o raio desta circunferência? Bom, aí vou pensar, né? O raio dessa circunferência, observa que equivale também a uma diagonal, mas uma diagonal de um quadrado de lado igual a 1. Então, o raio aqui desse segmento equivale à diagonal desse quadrado de lado 1. Então, fazendo aqui, diagonal do quadrado, lado vezes raiz de 2, diagonal igual 1 raiz de 2, ou seja, diagonal é raiz de 2. Então, isso aqui é o raio. Então, aqui eu tenho raiz de 2. Então, o arco igual a 3 vezes raiz de 2 a 1,4. Esse arco, que é, então, a distância dos dutos formando essa semicircunferência, igual a 3 vezes 1,4, dá 3 inteiros, né? 3 vezes 0,4 dá 1,2, isso é o mesmo que 4,2 quilômetros. Ou seja, esse arco, então, tem 4.200 metros. Aí, cuidado, o cara pode pensar, pô, aqui deu 2.800 metros e aqui deu 4.200 metros, aqui será mais rápido. Aí já vai lá e marca e acaba se confundindo. Por quê? Porque isso aqui é a distância percorrida, a distância de tubulação que eu vou utilizar. Mas aí, no exercício, por outro lado, diz o quê? Que cada 1 metro dessa tubulação, eu necessito apenas de 0,6 horas. Então, tu vê que é um pouquinho mais da metade de hora. Então, o tempo será um pouquinho mais da metade de 4.200. Então, eu corro o risco de que o tempo aqui fique ainda menor que 2.800. Então, eu vou fazer isso. Vou multiplicar 4.200 por 0,6 horas. E aqui eu vou transportar essa multiplicação para uma outra situação. Eu vou transformar em 420 vezes 6, né? Que é a mesma coisa. Cancela um zero aqui, divide por 100 em cima e multiplica, divide por 10 em cima e multiplica por 10 embaixo. Então, divide em cima, multiplica embaixo, tu conserva o mesmo produto. E aí, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, vai o 1. 6 vezes 4, 24 e 1, 25. Tem 2.520 horas. Então, 2.520 horas contra 2.800 horas. Logicamente, que aqui será um tempo mais curto, como temos urgência na obra. Qual o tempo para a obra? 2.520, letra B. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Para, não feche a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, Tchau, tchau.